Falar de outro assunto para você ficar bem informado por aqui conosco, que é o seguinte: aqui no nosso país ainda há 11 investigações de suspeita de gripe aviária em andamento, tá? E especialistas já vieram a público criticar duramente a falta absoluta de vigilância integrada e também que uma vigilância que seja constante, permanente, para que realmente possamos ter respostas eficazes contra essa doença que parece estar aí mostrando os dentes e as garras e sendo uma ameaça real que está posta. Aliás, hoje, o ministro da Agricultura e da Pecuária, o Carlos Fávaro, pessoal, vai ao Senado Federal para dar explicações, ou tentar dar explicações, sobre o que o governo tem feito de fato. E a gente, sinceramente, espera que essas respostas venham de forma convincente. E é para lá, em Brasília, onde ocorrerá essa audiência logo mais, para saber exatamente o que está em curso, a expectativa, os personagens envolvidos, com a nossa repórter Marília Ribeiro, diretamente da capital federal. Bom dia, Marília, conta pra gente. Oi, André, bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Morning Show. Pois é, hoje a Comissão de Agricultura do Senado Federal deve receber o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Essa comissão, essa audiência está marcada para acontecer logo mais às 2h da tarde. Mas vale a gente destacar aqui, André, que o que foi aprovado foi um requerimento de convite e não uma convocação. Então, por ser um convite, o ministro ele pode se negar a comparecer, mas de acordo com o sistema da comissão dessa audiência, tem a confirmação do ministro Carlos Fávaro para a tarde de hoje. Esse requerimento ele foi apresentado pelo senador Zequinha Marinho. Ele apresentou aí na esteira dessas e para ele prestar explicações a respeito da gripe aviária aqui no Brasil, que nós tivemos o primeiro foco detectado em uma granja comercial no município de Montenegro, lá no Rio Grande do Sul. De acordo com o governo, houve o abatimento aí de mais de 17 mil aves. Eles acabaram fazendo um rastreamento também dos ovos para que não se tenha mais focos dessa gripe aviária. E agora, como é que está a situação do Brasil? Nós estamos vivendo aí aquele vazio sanitário, que é o período de 28 dias que o governo brasileiro tem para poder mostrar para a Organização Mundial de Saúde Animal que está livre da gripe aviária aqui em todo o país. O ministro vai comparecer para poder prestar esses esclarecimentos a respeito da gripe aviária, de como o governo está fazendo para poder tratar esse foco que foi detectado e também desses outros possíveis focos, os quais você acabou citando no começo da nossa conversa. A nossa equipe vai estar logo mais às 2h da tarde, lá na Comissão da Agricultura do Senado Federal, para poder acompanhar caso o ministro Carlos Fávaro compareça. Frisando mais uma vez, é um convite, não a convocação. Então, ele pode se recusar a comparecer à Comissão de Agricultura. Eu volto com você, André. É isso aí. Marília Ribeiro, diretamente de Brasília. Bom trabalho por aí. Obrigado pelas informações e os esclarecimentos. Fundamental que haja um mínimo de resposta, né, pessoal? A gente não pode subestimar o que isso pode acabar desaguando, pode acabar, enfim, intensificando aqui no nosso país. Já é uma epidemia em curso nos Estados Unidos, mais de 70 casos de mortes e contaminações por lá. E começou num país, foi se alastrando para outro, e depois para outro, e depois para outro, e já viu. Não quero nem lembrar o que aconteceu nos idos de 2020 a 2022, mas você aí do outro lado sabe muito bem o que eu estou me referindo. Não quero nem falar de Peixoto, mas a palavra é sua. Não, esse é um caso bem assustador para o nosso agro, até porque o Brasil é um dos maiores exportadores de carne de aves do mundo, assim. Exatamente. Nós temos algumas características muito específicas, e eu acho que a maior delas é o selo halal, né? Nós temos muito selo halal. O que é o selo halal? São carnes que seguem a especificidade para a cultura muçulmana. Então, o frango do Oriente Médio é brasileiro. É brasileiro, é majoritariamente brasileiro. E aqui, André, já tivemos 23 mercados com suspensão total da exportação de carne de aves do Brasil. Até mercados que são mercados muito fortes para nós, como China, União Europeia e alguns países variados, como Uruguai, República Dominicana, Paquistão, vários países. E alguns mercados parciais, que focaram ali em carnes que viessem do estado do Rio Grande do Sul e 2 que vêm da cidade de Montenegro. Mas qual que é a questão aqui? Esse abre um debate sobre a fiscalização, sobre o papel da vigilância sanitária, porque a crise se alastrou bastante rápido. E 2 projetos na Câmara já foram até aprovados em regime de urgência para falar um pouco sobre essa questão da fiscalização sanitária, que é muito importante e que protege um dos nossos mercados mais essenciais. Porque a credibilidade, quando se alastra uma notícia dessa internacional, mancha de fato. Tanto é que o arroba do boi
que não é da gripe aviária, ele caiu também. Sim. Então, existe uma correlação de confiança e credibilidade. Esse evento me lembra um pouco a Operação Carne Fraca, que era sobre corrupção, era uma operação sobre aspectos diferentes, mas que também trouxe um debate que não seguiu em curso de maneira realmente focada, que é sobre o papel da vigilância sanitária, o papel da fiscalização dentro desses estabelecimentos e do controle, que é muito difícil, de um controle que precisa se especializar cada vez mais, porque quando o assunto é agro, nós somos a referência do mundo. E precisamos lidar como referências com essas situações, para que não tenham um impacto econômico tão danoso. As pessoas estão com medo, até dentro do Brasil, da gripe aviária, porque ficam com medo de estar ali com contaminação ou alguma coisa assim. Então, são crises como essa que mais necessitam da presença de pessoas como o ministro da Agricultura para ir lá e mostrar: o plano de ação é esse, as medidas são essas e nós vamos resolver assim, recuperando a credibilidade e levando esse mercado a se abrir novamente para as nossas maravilhosas exportações. E é aquilo, né, Laura Porto? O ministro da Agricultura e da Pecuária não tem tempo a perder, não dá para ficar remoendo aqui, lambendo as feridas, não. Precisa urgente trazer soluções, os governos estaduais também, os produtores da avicultura pujante, potente, também não tem muito tempo a perder, mas não deixa de ser, pelo menos nós aqui, a gente faz a lamentação por eles, né? Eles estavam vendo as taxas mais formidáveis de vendas e de exportações do início desse ano, e é aquilo, me remete muito àquela frase, né? Você passa uma vida inteira construindo uma reputação, basta um errinho para você desmoronar tudo. É impressionante como tudo nessa vida pode desmoronar num piscar de olhos, né? É lamentável, mas a gente torce para que essa reparação seja célere, urgente e aconteça o quanto antes, né? Exato. O nosso agro é muito forte, o nosso agro também sofre muito, né? Então, nós lamentamos muito que isso esteja acontecendo e é de suma importância que o ministro vá, sim, hoje, né? A repórter deixou claro que não é obrigatório que ele compareça, mas tanto a economia do Brasil como a economia mundial está aguardando esse pronunciamento, porque o último pronunciamento feito, salvo engano, foi na sexta-feira. Ele disse que imaginava, já pressupunha que se estivesse já contido, porém ainda tem 12 casos sendo avaliados aí, analisados para ver se eles estão realmente contidos. Então hoje, se não me engano, será 14h no Senado Federal. Estamos ansiosos pela economia tanto do Brasil como do mundo, aguardando que o agro tenha uma boa notícia vinda do ministro. A expectativa é essa, não é isso, Mano Ferreira? Até porque pode até abaixar o preço aqui no mercado interno por enquanto, mas o choque na nossa balança comercial, nas nossas exportações e na nossa moeda como um todo, pode ser imenso, né? Parceiros comerciais, México, Chile, Bloco da União Europeia e o Oriente Médio e a China é um impacto colossal, imensurável quase. Exatamente, Marinho. Você sabe que nós temos protocolos rígidos de segurança para quando temos um caso detectado, né? São acionados protocolos para tentar bloquear a disseminação do vírus. E, nesse sentido, do ponto de vista internacional, os diversos países têm também protocolos diferentes do ponto de vista da possibilidade de importação. Ou seja, poderia haver um bloqueio parcial do Brasil, bloqueando somente, por exemplo, exportações que vêm do Rio Grande do Sul, onde teve o primeiro regionalizar caso. O bloqueio, né? Exato. Ou o bloqueio nacional. Então, aí passa por qual a nossa capacidade de convencer os outros países, os outros mercados, de que, olha, esse problema está contido, ele foi localizado apenas numa região, não abarca os outros estados produtores de aves, para que, dessa forma, a gente consiga mitigar, ou seja, diminuir o impacto desse bloqueio de exportações brasileiras. Isso é um ponto muito importante. Outra questão que levanta debate é como lidar com o pequeno produtor que acaba tendo o seu mercado completamente afetado por algo que ele não consegue controlar, né? Porque o fato de ter tido um caso de gripe em uma granja acaba afetando o desempenho de uma outra granja que seguiu protocolos rigorosos de saúde, que não teve nenhum caso registrado e, mesmo assim, acaba perdendo o seu mercado. Então, como lidar com isso? É possível falar sobre formas do nosso mercado do agro ter mecanismos inovadores de seguros, mas também há quem defenda que o governo deveria entrar de alguma forma para socorrer
os pequenos produtores em situações como essa. Esse é um debate... Foi aprovado ontem. Exato, foi aprovado em regime de urgência na Câmara dos Deputados. O mérito, se não me engano, ainda vai ser votado. Sabe uma ação que eu não vi ainda por parte do governo em relação a tudo isso? Porque a transmissão se dá principalmente pelas aves silvestres. Exato. Porque se você entrar numa granja, eu acompanhei muito porque eu administrava uma empresa ligada ao setor do agro. Para você entrar numa granja, você tem que colocar propé, uma roupa específica, algumas exigiam até luvas, aquela touca na cabeça. Então, assim, o protocolo rigorosíssimo para você conseguir entrar numa granja. Mas o governo, por exemplo, de aves migratórias, né, porque a gente sabe que elas circulam em determinado país e depois vêm para o Brasil, não há nenhum registro de, vamos pegar essa ave aqui, ver se ela tá com a gripe ou se não tá. Eu não vi nada nesse sentido. Então, eu acho que essas explicações são importantes para saber, agora detectado o caso, de que forma que o Brasil vai trabalhar na identificação de potenciais aves que possam transportar essa doença. Mas o Brasil é muito reativo, né? Quando tem um caso específico, aí ele reage. Agora, a prevenção, ela não é feita antes. Então, a gente realmente precisaria avançar nesse sentido de, olha, o controle está sendo feito dessa forma aqui. E a gente está acompanhando, monitorando. Mas a gente não viu isso. Pelo menos desde maio de 2023, o Ministério da Agricultura e da Pecuária já realizou mais de 2.500 investigações de casos dessa que é a influenza aviária de alta patogenicidade. Ou seja, essa gripe aviária... Mas nas granjas, né? Não só nas granjas. Inclusive, teve gansos e patos mortos aqui na semana passada ali num zoológico, ali para visitação no Rio Grande do Sul, que fechou tudo, fechou toda a região. Então, está indo para além das granjas, pelo visto. Teve até caso em leão marinho, meu amigo. Leões marinhos sendo contaminados, pelo menos desde 23. Então, parece que o momento mais agudo é agora? Sim, mas, enfim, é aquilo, né? Na medida que a coisa vai ficando cada vez mais intensa, que os esforços para conter isso sejam igualmente intensos. Então, é por aí, Jess Peixoto. Não, concordo muito. Eu acho que é por aí. A gente não está negando que existe um trabalho, mas o que a gente está falando é que existem processos de fiscalização que precisam se aprimorar em qualquer área no Brasil. No agro também. Até porque o nosso agro é a potência do Brasil, é a credibilidade do Brasil. Talvez seja uma das poucas áreas que possamos falar que somos referência mesmo hoje. Apesar de todos os revés, apesar de todas as situações, somos referência. E quando a gente olha para essa situação, são mercados que se fecharam muito rapidamente para as nossas aves, muito rapidamente. Então, quando a gente vê o impacto disso nas exportações para a China, para a União Europeia, é muito alto. E é até interessante aqui que eu acho que existe uma questão das relações internacionais. 23 países se fecharam totalmente para exportação brasileira de aves. No entanto, 16 países focaram no estado do Rio Grande do Sul. E 2 países, entre eles o Japão, viram ali só no foco a localidade, que é a cidade ali de Montenegro. Então, isso também tem um diálogo das relações internacionais, das embaixadas, do Itamaraty. Mas o Itamaraty vai falar de gripe aviária? Vai, porque esse é o papel, construir relação e mostrar a credibilidade. Porque imagine que muitas das vezes tem que se explicar o sistema, como o David está trazendo aqui para nós. Como que é esse funcionamento? Por que está só naquela localidade? Como que tem evoluído? Quantas pessoas estão envolvidas na investigação? E com isso, a crise ela vai diminuindo. Porque nesses casos existe uma proteção no protocolo internacional, muitas vezes, de se fechar para evitar situações de gravidade e contaminação local. E até mesmo pandemias, como vivemos há alguns anos. Então, a realidade é que hoje a proteção para isso é maior. Então, o diálogo das autoridades diplomáticas do Brasil precisa ser maior. Um país como a Arábia Saudita restringiu apenas para o estado do Rio Grande do Sul. E um país como o Japão, muito sério em caráter sanitário, restringiu apenas para uma cidade. Então, é um diálogo para a gente combater a visão deturpada que hoje toda granja do Brasil tem um caso. Não, são 11 sendo avaliados. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e fazer votos para um bom diálogo com setores. E no Brasil parece que o vírus tem mais iniciativa e é mais rápido do que propriamente o Ministério e as autoridades. O histórico de lentidão que precede esse Ministério é o que deixa a gente preocupado. A gente espera, sinceramente, que a gente possa estar errado, mas parece isso, né, mano? O vírus entrou sem ninguém avisar na sala, tocou a campainha, entrou, já está contaminando tudo que vê na frente dele, né, já fincando raízes. 17 mil aves mortas só no primeiro caso, no Rio Grande do Sul. Imagina, abater 17 mil aves é muito. Foram abatidas no primeiro de caso. Forma preventiva. Para evitar o alastramento. Porque esse vírus aí, é preciso a gente ser justo, ele se alastra muito rapidamente. Inclusive, em outros países, tiveram muita dificuldade também
para lidar com a contenção desse vírus, porque a natureza também é implacável. Então, isso faz com que a gente precise, como estamos falando, ser ainda mais rígidos, ainda mais rigorosos nos protocolos para tentar conseguir conter os danos e fazer dessa forma com que o agro continue sendo o motor do nosso Meu país. medo é o frango ficar mais barato e o governo falar, olha, realmente... Vencemos a inflação. Vencemos a inflação. Olha, O ovo não, mas o frango sim, né? Ah, mas vai ficar mais barato. O problema é que os produtores agora estão deixando de produzir diante da instabilidade. Aí lá na frente a gente vai ver os reflexos ainda disso. E dá para culpar eles por isso? Lógico que não. Não, são ondas, né? Até porque, como você não sabe qual vai ser o volume de demanda para exportação, não faz sentido que você faça um investimento que depois não vai ter retorno. Só que aí, na prática, a gente vê isso ter um efeito de ondas no mercado. Porque, primeiro, você tem aqueles frangos que estavam contidos, seriam exportados, eles são espalhados para o mercado nacional, isso faz com que o preço baixe, mas no segundo momento, quando chega o momento onde o outro, né, chegaríamos no momento de ter a retomada da exportação, como não tivemos o mesmo investimento, aí o preço tenderia a subir. Então, enfim, é um problema que pode gerar uma baixa imediata, mas depois um aumento do preço do frango no futuro. A gente já viveu essa novela toda na pandemia, só que agora parece que o filme é outro, né? Parece um filme de terror rural que a gente está adiante aqui e não pode deixar isso seguir adiante. Claro que comissão é importante, claro que debate é importante, mas, David de Tarso, como você bem colocou, os especialistas têm dito isso, o vírus não espera para ver o PowerPoint do ministro Fávaro, não, nem o pronunciamento dele. Então, que realmente haja medidas concretas para ontem. E essa integração na vigilância, Porque o que o Mano colocou, você colocou muito bem, prevenção é até muito mais barato do que contenção. Então, talvez seja a hora. Toda crise é uma oportunidade, a gente não ouve isso sempre, quando a coisa começa a apertar. Então, que realmente seja uma oportunidade para conter essa sangria o quanto antes. Então, o produtor da avicultura brasileira agradece e todo o povo brasileiro agradece, especialmente quem consome esses produtos, né? E a nossa balança comercial, principalmente, clama por isso.